Bom dia a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Estamos em Santos, litoral paulista. Aqui é um dia quente, provavelmente fará sol o dia todo. Por volta de 30 graus agora, dia 11 de fevereiro de 2024. É 7 horas da manhã agora, hoje é um domingo. Abordaremos neste vídeo um assunto bastante polêmico, importante e delicado. Eu já abordei o assunto em vários vídeos anteriores, seja en passant, de passagem, ou até entrando um pouquinho mais no assunto. Mas é fato notoriamente conhecido que, após a Segunda Guerra Mundial, o nazismo se deslocou para os Estados Unidos. Então, pode-se dizer que, militarmente, os nazistas foram vencidos. E o grande inimigo dos nazistas foi, é e continuará sendo a Rússia. Foi a Rússia que os venceu militarmente. Contudo, observem, os países do eixo fazem parte hoje do Ocidente. A Alemanha, a própria Alemanha, Japão, Itália. Ao passo que a Rússia continua sendo o grande inimigo aí da CIA, da OTAN. Por que será? Porque um sistema nazista está em curso no Ocidente. Sim, exatamente. Já disse antes, Hitler perdeu a guerra, mas o nazismo venceu e continuou, e o seu negócio continua. Veja só, este assunto é muito importante. Os Estados Unidos aprenderam a guerra biológica e o desenvolvimento de armas de destruição em massa diretamente com os nazistas. Sempre tentaram esconder este fato. Este é o nosso assunto, então. Durante muitas décadas, os nazistas trabalharam junto com os Estados Unidos, por exemplo, em Fort Bragg, na criação da NASA, dentro do complexo militar industrial do Pentágono, no lobby das armas, na criação da CIA, na criação da OTAN, na criação de think tanks. Eles estão imiscuídos, eles estão dentro do Deep State, do complexo militar industrial financeiro que governa de fato os Estados Unidos. Os conceitos de guerra ao terrorismo e a luta contra o eixo do mal são termos criados pelos nazistas dentro dos Estados Unidos. Desde 1981, George Bush, pai, dirigiu pessoalmente todas as operações secretas da CIA sob o codinome de contra-terrorismo. Há que se dizer que o pai dele, o Prescott Bush, foi um dos principais financiadores do partido nazista. Isso lá na década de 20. A história é a seguinte. Em 1942, o Allen Dulles, advogado e amigo próximo da família Bush, foi encarregado de impedir que a imprensa citasse ou mencionasse o nome da família Bush, depois de ter sido oficialmente estabelecido que grandes partes do Império Prescott Bush operavam para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive durante os conflitos. Antes, durante e depois, contribuindo assim para o esforço de guerra nazista. Então, o Allen Dulles escondeu este fato, veja, e ele tinha como esconder. Um ano depois, quem foi nomeado para a liderança da OSS, que é a origem da CIA, antes da CIA existiu a OSS, portanto ela é a base da CIA, base administrativa inclusive. A própria base administrativa, o próprio órgão, né, começou com a OSS. Allen Dulles foi nomeado presidente da OSS. Houve uma reunião na Suíça com o vice de ninguém menos de Heinrich Himmler, da alta cúpula nazista, o Himmler. O Karl Wolff, que era o vice do Himmler. Junto, o Allen Dulles e o Karl Wolff, que era vice-braço direito de Heinrich Himmler, que era braço direito de Adolf Hitler, né, desenvolveram um projeto para trazer os nazistas para os Estados Unidos. O primeiro projeto da CIA, portanto, foi uma campanha de emigração, que trouxe 500 mil europeus para os Estados Unidos. Isso se deu após a guerra, entre os anos 1948 e 1952, sobretudo. Entre estes emigrantes estavam pelo menos 10 mil nazistas, incluindo os mais altos oficiais superiores da Cruz de Ferro húngara,
da Legião Búlgara, da Organização dos Nacionalistas Ucranianos de Stefan Bandera, da Legião Lituana, da Brigada Russa Branca e, sobretudo, da própria Alemanha. Várias dessas tropas pertenceram a divisões das Waffen-SS, que massacraram selvagemmente comunistas, judeus, húngaros, russos, sérvios, cidadãos comuns, etc. Continuando, o húngaro László Pásztor representou o governo fascista húngaro de Ferenc Szálasi em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. Vejam só, em 1972, o George Bush era então presidente do Conselho Nacional dos Republicanos. Ele nomeou quem? O húngaro László Pásztor para o cargo de presidente do Conselho Nacional Republicano. O Pásztor abre as portas aos criminosos nazistas da Europa Oriental. Por exemplo, Nicolas Nazarenko, oficial da Waffen-SS na Romênia, especializado em interrogatórios de presos políticos. Esse foi um dos principais professores da CIA, né? Também abriu as portas para Rad Slavov, porta-voz de Ivan Duchev, fundador da Legião Búlgara, ou, para citar nomes, Florian Gaudau, capelão da Guarda de Ferro romena, que se vangloriou e se vangloriava de ter ajudado milhares de criminosos de guerra romenos a entrar nos Estados Unidos. Walter Melianovich, por sua vez, representou a Associação Americana Belarusiana, que canta as façanhas dos algozes da unidade Waffen-SS na Bielorrússia. Muito bem, em 1988, esse clube de nazistas foi a alma da campanha eleitoral de George Bush, pai, né? O Allen Dulles, que era o diretor da CIA, e os seus amigos no Departamento de Guerra, desenvolveram um segundo programa secreto à época, o Projeto Overcast. Mais tarde, foi renomeado como Projeto Paperclip. Esse Projeto Overcast, ele era lá de trás, da década lá de 1948, Overcast. Depois foi nomeado como Operação Paperclip. Eu já falei várias vezes isso em outros vídeos meus, né? É bastante conhecido a Operação Paperclip. O objetivo foi recrutar cientistas nazistas especialistas em aeronáutica, guerra biológica, química, pesquisa nuclear, processamento de urânio, a produção de foguetes. Um documento aí, datado de 2 de junho de 1953, afirma que naquela época, pelo menos 820 nazistas de alto nível intelectual entraram nos Estados Unidos através da Operação Paperclip. Mas acredita-se que foi alguma coisa entre 2.000 e 3.000 nazistas, né? Entre eles o major-general nazista Walter Emil Schreiber. Esse homem é conhecido por ter feito muitas experiências terríveis com prisioneiros, por exemplo, com o gás gangrena, o vírus do tifo, drogas pesadas, a água gelada, colocando prisioneiros para estabelecer a linha de resistência do corpo humano, câmaras de baixa pressão, sempre experimentos usando cobaias humanas, né? O major-general Schreiber foi designado para a Escola de Medicina da Força Aérea no Texas. O major-general Kurt Blom, outro especialista em guerra biológica, fez experiências com a vacina contra a peste. Ele foi diretamente contratado pelo Departamento Químico do Exército dos Estados Unidos. Mas o mais famoso dele é, sem dúvida, Werner von Braun, engenheiro que trabalhava diretamente com Adolf Hitler. Ele foi enviado para Fort Bliss, no Texas, de novo Texas. Von Braun, juntamente com Walter Dornberger, foram contratados pelo advogado famoso aí da família Bush, o Allen Dulles, que foi diretor da CIA, para trabalhar na indústria de guerra norte-americana. O Dornberger trabalhou na Bell Aircraft, na Bell Textron. Von Braun foi nomeado diretor da Marshall Space Flight e, finalmente, da NASA, da qual ele é um dos fundadores e criadores. O Von Braun ele desenvolveu o projeto de foguete alemão, o V2, o famoso V2, durante a Segunda Guerra Mundial, em Peenemünde, dirigido pelo general Walter Dornberger. Estima-se que a fabricação destes foguetes e suas instalações foram responsáveis pela morte de pelo menos 20.000 prisioneiros nos campos de concentração de Dora e Nordhausen. Ou seja, as fábricas de foguete funcionavam dentro dos campos de concentração. Também já expliquei isso em outros vídeos, onde eu mostro que os campos de concentração eram fábricas, eram plantas industriais. O exército dos Estados Unidos teve várias toneladas de V2, documentos técnicos e 1.200 especialistas alemães dedicados ao assunto transportado para os Estados Unidos no final da Segunda
Guerra Mundial. Portanto, ainda antes da Operação Paperclip, eles já estavam sendo levados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão utilizar essa experiência em armas biológicas e químicas contra a Grécia, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, por exemplo, o hediondo agente laranja, o Napalm, onde nós temos aí, procurem aí, o agente laranja na internet, vocês vão ver as imagens terríveis, né? O clube de amigos de George Bush foi muito ativo. Pastor, Nazarenko e Melianovich fazem parte do lobby armamentista americano, a chamada Coalizão pela Paz através da Força, ou do Conselho de Segurança Norte-Americano, o ASC. O ASC é uma iniciativa militar industrial lançada pela Aircraft Industries Association. Faz parte a Standard Oil, a Honeywell, a US Steel e a United Fruit. Grandes multinacionais norte-americanas são dirigidas por nazistas. Vejam bem, o ASC era abertamente a favor de uma ofensiva nuclear surpresa contra a União Soviética. Veja, quem que queria atacar a União Soviética? Quem quer atacar a Rússia? Faça as associações. Isso durante toda a Guerra Fria e agora nós estamos na Segunda Guerra Fria. Depois do 11 de setembro, este lobby atingiu finalmente o seu objetivo. A Câmara e o Senado dos Estados Unidos aprovaram o uso de armas atômicas, primeiro e antes de qualquer outro país nuclear. É a política oficial do governo americano. Os Estados Unidos é o único país do mundo onde a sua doutrina diz que ele pode atacar com bomba atômica sem que ele tenha sido atacado com bomba atômica. Já a doutrina russa é o contrário. Ele só vai usar a bomba atômica em caso de ser atacado com a bomba atômica. O Reinhard Gehlen era chefe da rede de espionagem alemã na União Soviética. Essa espionagem era chamada de Fremde Herr Ost, ou seja, o mais alto oficial espião nazista de Hitler, o Gehlen. O Gehlen trabalhou na Frente Oriental. O Gehlen obteve informações interrogando daquela maneira extremamente feroz prisioneiros de guerra. Tortura, maus tratos, assassinatos ordenados por Gehlen custaram a vida de 4 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos. O Gehlen propôs aos americanos uma aliança contra o comunismo. Na verdade é contra a União Soviética, contra a Rússia, né? E enviou-lhes uma lista de agentes nazistas. Em 22 de agosto de 1945, o avião pessoal do General Smith, americano, leva o pessoal do Gehlen para os Estados Unidos. Ao longo de 10 anos, a CIA gastou pelo menos 200 milhões de dólares e pagou 4 mil agentes clandestinos para manter as redes de Gehlen funcionando o tempo inteiro em nome dos Estados Unidos. O SS Sturmbannführer nazista Alois Brunner era especialista em prender e deportar comunistas, líderes sindicais, judeus, enfim. Ele foi o arquiteto dos guetos e dos comboios para os campos de concentração. O Brunner é diretamente responsável pela morte de 128 mil pessoas. A CIA faz com que todos esses especialistas na luta contra o terrorismo trabalhem nas suas instalações em Fort Bragg. Eles estão lá até hoje, né? Seus filhos, seus netos, os seus comandados, né? As pessoas que eles formaram, né? Foi lá que George Bush dirigiu pessoalmente todas as operações secretas da CIA. O próprio George Bush se tornou diretor da CIA, antes de ser presidente, né? Sob o nome de Código Contra-Terrorismo. Após a dissolução da União Soviética, em 1989, gritaram vitória pela primeira vez, né? Quando se viu que iriam conseguir destruir a União Soviética usando aquele indivíduo Gorba, né? O amigo do George Soros, Gorbachev, né? Gritaram vitória pela segunda vez, no dia 11 de setembro de 2001, porque eles perpetraram aquela ação. Nesses momentos, devido à situação e o contexto de medo, né, que George Bush filho agora, né, o Dick Cheney e o Donald Rumsfeld decidiram travar a guerra preventiva da ofensiva nuclear, da repressão ao terrorismo interno. A essência da política oficial dos Estados Unidos da América é 100% nazista. Isso foi explicado, inclusive, na entrevista dada pelo Vladimir Putin ao Tucker Carlson, de uma maneira bastante ainda discreta, mas as coisas vão vir à tona cedo ou tarde, oficialmente.
e as pessoas vão conhecer de fato qual é a política externa dos Estados Unidos e quem são de fato os Estados Unidos e quem é que governa realmente os Estados Unidos. Não é o povo americano. Pessoal, sendo que tínhamos para hoje, vídeo importante, espero que vocês prestigiem nosso canal, prestigiem a mídia independente, prestigiem a mídia alternativa, tragam seguidores, divulguem o vídeo, divulguem nas suas redes, coloca no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Telegram, traga seguidores para o canal, façam comentários. Ok, pessoal? Agradeço a todos aí. E obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.